Vamos lá. Testou. Vamos que vamos? Meu microfone tá pegando? Está. Então vamos lá. 3, 2, 1, vai. Alô, você! Bem-vindos a mais um AvanteCast, o grande palco de ideias do e-commerce nacional. Hoje, estou aqui com os meus sempre presentes, Leonardo Machado. Bem-vindo, Léo, mais uma vez. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, é sempre um prazer. Bem-vindo, Fernando, também nosso tech lead aqui da Avante. Fala aí, obrigado por mais uma oportunidade. Vamos lá falar de tecnologia. Legal, vamos lá. Hoje a gente trouxe aqui para essas férias um tema que ainda é novidade para muita gente, que é o live commerce, que surgiu assim há alguns anos já, estourou primeiro na China, estourou lá fora, certo? Veio como uma grande tendência, algo que vai revolucionar o mercado. Já temos alguns exemplos de aplicação e cases de sucesso aqui no mercado brasileiro, só que ainda existem muitas dúvidas. Live commerce, social commerce, o que é um, até onde vai outro. A gente veio trazer mais ou menos uma discussão aberta aqui, não tem um certo e errado, mas o que a gente está enxergando aqui no dia a dia dos nossos clientes, qual é o real potencial disso e como você pode aí incluir isso no dia a dia da sua loja online para vender mais e vender melhor, perfeito? Vou começar aqui com essas férias perguntando aí o que vocês têm visto aí no dia a dia, como é que essa tendência chegou no Brasil, como é que ela está crescendo. A gente já tem alguns cases de aplicação claro aí. O que vocês têm visto no mercado, pessoal? Vai lá, Fernando. Cara, no Brasil, eu acho que durante a pandemia a coisa realmente explodiu, né? Uhum. E não por plataformas de comércio em si, mas pela própria questão do Instagram, do YouTube. Então, aquela necessidade que, de repente, a pessoa que tinha um comércio, mas nem estava ainda com e-commerce em produção, começou a fazer as lives de venda, né? Perfeito. E ali começou a explodir essa questão. Claro que no Brasil também tem muito as famosas da Americanas, que junta vários influenciadores na Black Friday, Magalu e etc e tal. Mas essa explosão mesmo eu vi durante a pandemia, justamente por essas plataformas cuja finalidade não era essa, principalmente, né? Como o Instagram, hoje em dia, cara, a minha esposa, por exemplo, vira e mexe, eu vejo ela tá lá vendo uma live de alguma loja de roupa que nem tem ainda um comércio eletrônico como a gente conhece, com a loja e tudo mais, né? Até para complementar, já tem um comércio eletrônico, mas não é da forma que a gente conhece. Isso, né? Que fica complicado chamar de tradicional, né? Porque é algo novo, aí a gente chama o comércio de tradicional, fica estranho. E até um ponto que é bem disruptivo vindo com o live commerce, que é a questão do entendimento do que é o comércio eletrônico, né? O iFood é o comércio eletrônico, vender pelo WhatsApp, Instagram é o comércio eletrônico, mas ele não está atrelado propriamente dito a uma plataforma exclusiva. Por exemplo, a VTEX ou qualquer outra plataforma de mercado. E como o Fernando falou, na pandemia teve um grande avanço, um boom das lives, obviamente, né? Que era normal a gente entrar no nosso Instagram e, cara, rolava ali horizontalmente os stories, era só live. Era live de qualquer coisa, né? Live era live sobre o boteco, sobre o não sei o que, sobre isso, sobre aquilo. E isso se tornou tão comum que as lojas se apropriaram disso, não só para passar conteúdo, mas também para mostrar os produtos que tinham em suas lojas físicas, que eventualmente com o lockdown estava obviamente fechada, tanto de shopping ou loja de bairro mesmo, do microempreendedor, e começaram através da live e-commerce mostrar o estoque que estava encalhado, os lançamentos, aquilo que tinha promoção, um kit, e naquela, assim, sem saber como fazer, foram ajudando a trazer para o Brasil essa tendência que já existia lá fora na China e até em outros meios de comunicação para o ambiente digital. A gente, inclusive, durante a pandemia, tinha clientes de médio e pequeno porte que vendiam mais através de lives do Instagram com suas equipes respondendo comentário via WhatsApp e pegando ali os contatos do que propriamente transacionando na plataforma que tinham naquele momento. E a gente até perguntava, nossa, quanto é que foi o faturamento? E o faturamento, às vezes, de uma live era o que o e-commerce representava em um mês. Depende do patamar em uma semana. Perfeito. E, obviamente, o ponto não negativo, porque a venda foi feita, então o dinheiro, teoricamente, entrou, mas um ponto que também começou a gerar gargalo era onde que eu vou começar a reunir essas informações. Se não está passando pela plataforma ou pelo Analytics, a gente está perdendo dados e não está centralizando. Se está indo direto pelo RP ou pela plataforma própria, a vantagem é que não paga comissão, mas também reaproveita menos em outros canais e mídias esse usuário. Então, assim como
de forma informal, indireta e coincidentemente começou a acontecer no dia a dia dos pequenos lojistas ou de pequenas operações de e-commerce, fazer essas lives e-commerce, né, como a gente estava falando agora aqui, também começou a trazer outros gargalos. Como que eu reaproveito essa informação? Como que eu faço mídia para esse pessoal? O que que eu mostro na live? Qual a diferença de preço para o meu e-commerce? Como que eu trabalho o estoque, que eu não tenho diferenciação de estoque para live, para o físico e para o digital? Então começou a ter outras visões, outros desafios, através de uma pequena e simples iniciativa, que ajudou a vender, mas também trouxe outros gargalos e desafios para a operação. Porque aí a gente já está falando de escalar isso, né? Então, quando a gente fala que os pequenos lojistas estavam usando isso e, de repente, ele não tinha um e-commerce tradicional com um site, é mais fácil, né? Porque ele tem só ali aquela fonte. Agora, como o Léo falou, agora quando você começa a querer escalar isso, aí começa a entrar esses desafios, né? Como é que eu sei o estoque de cada um que tá, como é que eu estou integrando isso? Mas, assim, sobre ainda as redes sociais, não é à toa que social commerce, tipo, é esse guarda-chuva onde live commerce tá, né? Porque o live commerce é interatividade, né? E a plataforma, uma plataforma como o Instagram, ela traz isso pra ti, porque você não só tá ali fazendo o ao vivo, mas você tá respondendo nos comentários, as pessoas estão dando like, estão fazendo perguntas, e depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas mais do que uma transmissão, o live commerce, ele é um formato também. Existe um formato adequado de você fazer. Então isso é importante também depois as pessoas terem em mente na hora de fazer, né? Até de forma muito bizarra, né? A comparação que eu vou fazer, mas é quase como se fosse um grupo social de compras, né? Eu vejo pela minha própria esposa. Às vezes ela se empolga. Se conecta, mas se aproxima muito mais de uma marca de bairro através de uma live que ela chama a irmã, a sogra, a cunhada, etc, para entrar naquela mesma live e através da live elas ficam olhando o que uma e a outra estão comprando, falando no grupo da família, dizendo, olha, essa peça aqui, já compra, etc. Que acaba sendo que é um encontro de grupo de compras quase que em família, e se tu como pessoa assim de fora for tentar ver o número, parece que, nossa, não vai dar certo, mas o que movimenta isso, e como o Fernando falou, a interatividade que isso gera e no ambiente digital, sem a pessoa sair daquela plataforma, é muito maior. E essas lives que eu tô falando aqui são, cara, de pequenas lojinhas de bairro, aonde tem 30 pessoas vendo, 50 pessoas vendo, mas o volume transacional que acontece ali e o engajamento que faz de replicação, de recompartilhamento, é muito potencial. É claro que, escalando isso para operações maiores, existem outras complexidades. Por isso que a gente tem que dividir o quanto que é para um pequeno que tem plataforma, e para uma grande operação de e-commerce, e como colocar isso na prática, né, não tendo esses gaps nos fluxos, né? Eu entendo isso começou, acho que trazendo uma linha histórica disso, acho que, começou com a mudança da própria sociedade. As pessoas estão passando mais tempo em redes sociais, consumindo mais formato de vídeo, particularmente você vê o crescimento do TikTok nos últimos tempos, o Instagram reagiu com Reels e o YouTube veio com Shorts, então tá todo mundo, vídeo é o caminho, as pessoas querem interagir, a tecnologia hoje permite que você transmita esses dados de maneira contínua, e aí desse formato surgiram as lives, então o pessoal, já que eu não posso pessoalmente interagir com aquela pessoa, com aquela marca, vamos conversar com eles através das redes. E daí, para transformar aquilo em uma forma de comercializar produtos e serviços, foi um pulo. Então, e aí quando as pessoas entenderam que, então eu posso interagir com aquela marca estando aqui no meu sofá, não precisa ir até a loja, fazer pergunta vendedora, interage pelo chat, e eles também trazem muito conteúdo, que eu acho que é uma característica importante aí. Eu vi uma definição também que é interessante, que é assim, que o live commerce é a volta da humanização do comércio. Processo de compra. Aquela coisa que a gente falava, poxa, mas o cara quando tá na minha loja física, eu tenho o poder de um bom vendedor de convencer esse cara a comprar o produto e de repente até de fazer um upsell desse cara levar isso mais aquilo. O live commerce, ele traz para o digital isso, novamente, essa humanização, não só de você estar tendo esse contato, o cliente, como o Léo falou, de a pessoa estar interagindo, se sentindo ali, tipo, sendo atendida, um atendimento personalizado, mas como traz esse lado humano de volta. E uma coisa eu acompanho a minha esposa vendo muita live de roupas, é impressionante como elas conseguem fazer um upsell natural, assim. A pessoa está experimentando uma saia, mas ela fala, mas essa blusinha é a que combina com essa saia. Cara, é difícil a pessoa comprar só a peça que está sendo exibida. Normal, quando ela não compra o look inteiro, mas pelo menos duas peças daquele look, sabe? Então essa humanização, ela realmente para mim é algo muito valioso hoje. Sim. É que mesmo em escala, ele ainda tem aquele contato pessoal,
né? Claro que é de um para muitos, mas dá a entender que em alguns momentos ela tá falando com aquela pessoa, ou com a tua esposa, ou com a minha, ou num caso de uma loja maior, com aquele público específico em menor quantidade, né? E a questão da interação ali, quando for da humanização e da interação, eu acho que é a chave, porque geralmente a live commerce ela tá ali, aberta, não importa em qual plataforma, vem alguém com alguma pergunta ou dúvida, ou eles estão seguindo uma linha que alguém trouxe para ele seguir. Então é sempre em cima de uma necessidade, de uma pergunta, de um desejo, e eles vão seguindo, e conforme ali aquele clube, aquele pessoal, aquele público que tá naquela live, ele vai interagindo, eles vão se adaptando ou respondendo às coisas que vão acontecendo. Como tu falou, é humanização. A gente estava no VTEX Day, por exemplo, há um mês e pouco atrás, e o pessoal estava cobrando, mas live commerce, quero fazer, é tendência. O primeiro ponto é, tendência no Brasil é tudo aquilo que já acontece muito tempo em algum lugar, mas que por uma deficiência técnica ou operacional ou ainda não é a realidade daquele veículo, a gente conseguiu tirar do papel. Né? Porque live commerce, como a gente brincou aqui antes de começar o podcast, ele não é tendência, ele já acontece há muito tempo. Perfeito. Acontece lá na televisão com televendas, com Polishop, com televendas, acontece no Instagram, acontece em live do YouTube, só que agora a gente está trazendo para o ambiente, literalmente acoplando a plataforma transacional para ligar a live à facilidade da venda direta do produto. Então, a tendência é tudo aquilo que a gente não conseguia tirar do papel e por isso justificava que ainda é uma projeção de futuro, né? E só o outro ponto ali que eu ia começar a comentar, lá no VTEX o pessoal começava a falar, mas e live commerce, a gente consegue fazer na VTEX? Sim, não, depois até o Fernando se aprofunda mais na parte técnica da plataforma, seja a VTEX ou qual outra, o que já tem hoje não. Mas um grande contraponto que a gente trazia é, beleza, tu vais fazer a live commerce, mas o que tu vai fazer? Tu vai vender todos os teus produtos? Tu vai falar com todos os teus públicos? Porque se tiver que responder, não é uma única pessoa que vai manjar de tudo. Tu vai deixar numa home, vai criar uma landing page, vai trazer um público específico para aquilo? Depende o que for. A gente até deu exemplo de um cliente que vendia 70% das vendas era um único produto que tinha suas características. Eu falei, ao invés de fazer uma live commerce aberta, traz um especialista que manja muito desse produto, que representa 70% do que tu já vende, abre um chat e deixa ele ali X horas por dia em horário comercial, humanização, respondendo dúvidas de quem quer comprar aquilo. Vou dar um exemplo, se é uma farmácia, traz um farmacêutico. Se é uma empresa de cosmético, define uma linha de rosto, facial, ou cabelo, ou enfim, algum tratamento, cria um LP, traz um público com aquela especificidade de conteúdo e deixa ele responder como se fosse realmente, eu fui numa farmácia e falei com um farmacêutico, fui numa empresa de cosmético, falei com um atendente especializado em cosmético, fui na MAC de maquiagem, falei com uma pessoa especializada em maquiagem sobre dúvidas que eu tenho sobre a minha pele e aquela aplicação. Então torna essa humanização muito mais individual para linhas de produtos, ao invés de simplesmente, fiz uma live e-commerce, abri uma live ali, tinha que respondesse e mostrasse qualquer produto. Não é só isso, né? Tem que ter uma estratégia e um plano para tirar do papel e ser realmente prático e humanizado, como o Fernando colocou aqui, né? O live commerce, aí aqui é uma análise empírica minha, daquilo que eu vi, que a gente vê no dia a dia. Ele é uma questão de formato, não é só uma transmissão. E ele é produção de conteúdo. Perfeito, então, assim como qualquer produção de conteúdo, a qualidade do conteúdo que você está produzindo durante a live vai determinar o seu sucesso ali durante a live em termos de venda. Perfeito. Então, se eu vou fazer uma live onde não há interatividade, onde de repente a pessoa que está apresentando não consegue engajar o público durante a live, isso é determinante para o sucesso. Então, é bem importante as pessoas entenderem isso. Live commerce é a ferramenta, é o método ali, mas a produção do conteúdo é importante. Outras coisas que são importantes, como o Léo está falando, você precisa determinar uma estratégia para live commerce. O que a gente vê muito? Promoções. Aí gerar aquele gatilho da escassez, essa promoção é só durante o momento da live, só para quem está na live, isso gera aquela exclusividade, isso vai fazer com que a pessoa volte nas próximas lives, porque está sabendo que ali é uma fonte de oportunidade. Então ter essa estratégia de uma coleção baseada, eu quero fazer essa coleção virar, ou de repente eu quero pegar esses produtos aqui de outlet e fazer eles irem para frente, então eu vou dar uma bela promoção aqui durante a live. Então planejar a live e entender que a produção de conteúdo é fundamental. E a pessoa que apresenta é muito importante. Depois a gente pode entrar na China, tem pessoas lá hoje que são apresentadores de live commerce.
Deixa eu só trazer um pouco de volta que o Léo trouxe. Porque assim, a gente já convive com live commerce há algum tempo. Quem diria lá atrás que o Polishop, a Facas Guinso era, de alguma forma, isso. TechPix. Essa não foi. TechPix. Só que tem alguns elementos pontuais aí que o Fernando trouxe, que o que diferencia aquela Polishop, a Facas Guinso, o TechPix, da o que a gente está vendo hoje. Eu acho que o fato dessa interatividade, o cara poder ir lá no chat, ele responder a minha pergunta sobre aquele produto, eu acho que isso é fundamental. Então, temos que estar preparado com um especialista para trazer essa informação. A qualidade do conteúdo, que lá já era uma boa qualidade, mas hoje ali é ao vivo, o cara está fazendo na hora e levando as informações daquele produto, o conteúdo de qualidade para o cliente. Por mais que ele não compre, ele vai interagir de alguma forma, perguntar o preço, fazer algum tipo de pergunta, e esses dados ficam armazenados para você poder interagir, saber que público você vai oferecer aquilo depois. Até 2 complementos aqui. O primeiro é sobre quem está apresentando, que o Fernando falou que lá fora já tem gente especializada em ser apresentador de live commerce por linhas de produtos, tecnologia, etc., game, etc., né? E algumas iniciativas do Brasil ainda de forma não tão profissional e informal, até sem saber, são até de clientes nossos, onde as próprias donas são influencers e elas fazem live provando e falando de toda a linha editorial de como surgiu, o que não surgiu, como caimento de moda, etc, etc, é aquele produto. E na própria live ele já tem uma equipe especializada aí sim, em pegar os dados ali daquelas pessoas, em triar para fazer as vendas e já mandar de forma exclusiva em primeira mão o pré-lançamento deles. Assim como a gente já viu também pré-lançamento de produtos e ofertas próprias, aonde fizeram live commerce somente para a base de cliente, ou seja, era uma oferta exclusiva, não escassez, mas exclusiva, para a base de clientes ativos, que teria em primeira mão aquele lançamento de produto através de uma live commerce, que seria um pronunciamento, demonstração de produtos sobre aquela linha ali. E o outro ponto ali da interação, antigamente a gente até tinha um tipo de interação, né? Era interativo quando o cara da Polishop ia lá e mostrava um produto em diversos ângulos, testava, fazia uma receita, mostrava funcionando e etc. Tinha a interação do apresentador com o produto, mas não tinha da terceira pessoa, que era o usuário. Hoje, o usuário consegue interagir com o apresentador, que consegue fazer aquela validação do produto com base no que o usuário falou. E ele comanda muitas vezes a live, né? Então, se é uma roupa, você diz, experimenta aquela saia com aquela blusa. Elas comandam muitas vezes, eles comandam a live, né? Exato, e esse senso de pertencimento desse clube quase que pessoal ali, que vai direcionando o conteúdo e as respostas, é o que faz as pessoas se sentirem parte daquilo, de chamar a irmã, o pai, a mãe, indicar para um amigo e tornar a live algo mais lucrativo para o próprio lojista. E agora, o segundo, a segunda colocação é que o Fernando comentou e é muito bem dito, live commerce é conteúdo. Perfeito. E a live commerce tem que ter um planejamento, porque ela não termina quando acaba. Ou seja, fiz uma live demonstrando esses produtos aqui, automaticamente eles já me servem como conteúdos para a PDP, que é a página do produto, para a descrição do produto, para usar na rede social, no short, no stories, no reels, para ter um corte para o YouTube, para o meu canal, destacando aquele produto ali. Então, hoje, o uso que a gente faz do conteúdo da live commerce, ele é muito voltado para aquele momento, para aquela ocasião. E depois disso, além do grande esforço, ele não é reaproveitado. E é um conteúdo muito rico, através de um profissional ou de um especialista, que acaba ficando perdido no espaço digital aí, né, dos lojistas em seus bancos de dados. E você tocou quando você fala que a live, como é que é? A venda não acaba quando a live acaba, né? Não termina quando acaba. É importante porque até por uma questão de atribuição da venda, algo que cliente nossos trouxeram essa informação pra gente, que eles notaram que muitas vezes durante a live é o momento que eles montam um carrinho, as pessoas montam um carrinho e elas vêm a finalizar essa compra depois da live. Dias depois. Então isso é uma informação importante. Então tem as vendas que acontecem durante a live e tem muita gente que monta o carrinho durante a live e finaliza depois. Então tem até uma questão de atribuição aí, né, Léo, pra gente saber o que realmente a live tá sendo importante na nossa... Porque às vezes o pessoal pensa que a live vai avaliar, beleza, eu fiz 10 pedidos durante a live. Você tem que avaliar também que às vezes tem mais 10 que vão ser feitos nas semanas seguintes, então isso tem mais que 30 carrinhos que foram montados ali durante a live, que depois pode vir a converter mais 10% e assim vai. Sim, e daí, mais do que nunca, né?
principalmente a nível já de plataforma, o quanto isso é importante quando a gente já está numa plataforma que está própria para atender aquela necessidade. A gente está falando de carrinho montado. Se eu montei um carrinho e não vendi, automaticamente eu tenho que ter o carrinho. Já no Instagram eu não consigo montar um carrinho. Perfeito. Né? Se eu já tenho um carrinho montado e eu tenho uma ferramenta de mídia, eu já consigo fazer um remarketing de quem montou o carrinho durante aquele dia ali. Daquela Certo. live, daquela página. Se eu já tenho um carrinho montado durante a live, tenho uma ferramenta de recuperação de carrinho, automaticamente com o e-mail transacional, uma ferramenta de abandono de carrinho, eu consigo interagir com aquele usuário. Sei quem, teoricamente, mesmo anonimizado, mas eu sei que ele passou por ali, que ele montou um carrinho, e se eu tenho identificação de quem é, se for logado, por exemplo, em um ambiente logado, eu consigo lá e mandar um e-mail marketing para ele, um SMS, enfim, uma notificação, e consigo tentar recuperar, né? Então, mais do que nunca, quando a gente fala de live commerce e a gente entra nesse ambiente de atribuição ou de reaproveitamento de usuários e conversão, que nem tudo é na hora e nem tudo é naquele momento ali da forma que a gente imagina, a gente precisa estar numa plataforma mais otimizada e pronta para tirar o melhor aproveito dele. Né? Eu acho que aí a gente entra num ponto-chave que é justamente esse. Acho que começou tudo muito com as plataformas que meio que trouxeram isso, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, então eles foram o primeiro passo. Depois as próprias plataformas de e-commerce se mobilizaram, uma coisa é quando você faz isso dentro dessa plataforma existente, todos os dados de interação no carrinho, quem perguntou, qual o perfil da pessoa que perguntou, ficam com a plataforma. E agora as plataformas já estão prontas, o AVTEX lançou... acho que há anos já, né? Já há pelo menos um ano, a ferramenta de live shopping que traz isso para dentro da URL, dentro da loja do lojista, né? Fernando, você que interage aí mais com os nossos clientes, você já viu isso aplicado? Como é que funciona o aplicativo da VTEX? Como é que foi? Já a gente tem um case de sucesso, até publicado pela VTEX, que é o da Honeybee, né? Que é nosso cliente. Cara, foi um sucesso. Teve uma conversão absurda durante a live, foram números assim espantosos. A VTEX ela tem evoluído essa ferramenta muito bem. Agora, recentemente, essa semana eu estava mexendo nela. É impressionante como essa ferramenta está cada vez mais completa. A gente falou muito sobre interatividade e a gente estava falando também essa questão de o cara tá numa ferramenta e ir para outra. Tem a questão da fricção, né? Perfeito. Você sair de repente do Instagram e ir para lá. Com essa ferramenta da VTEX, não. Porque você está na página, vendo a transmissão, ao mesmo tempo que você tem o chat do lado e você está fazendo a interação. Nesse chat é possível você não só fazer comentários, mas como responder a pesquisas. Isso é uma coisa muito legal. Então, de repente, por exemplo, quem está apresentando diz, qual dessas 3 cores vocês acham que esse produto é melhor? E ele pode responder ali a interação da pesquisa. E nesse mesmo chat, o apresentador pode estar mostrando um produto e esse produto fica destacado no chat. Isso é muito legal. Para o cara, de repente, já clicar e adicionar. Ao mesmo tempo, do outro lado, você vai ter ali uma lista de produtos, uma vitrine. E aí, falando em linguajar VTEX, você vai estar fazendo ali uma coleção de produtos que você vai estar destacando para a venda da live, né? E você pode adicionar ao carrinho enquanto está assistindo. Então, você tem todas essas ferramentas de interação que a gente falou que é tão importante, mais a diminuição da fricção, porque você não precisa sair da live enquanto você vai montando o seu carrinho para finalizar a sua compra. Até aproveitando o que o Fernando falou, se você ainda tem dúvida de como funciona tudo que a gente tá falando aqui, porque parece mil maravilhas, né? Putz, tem live, tem interação, tem resposta de comentário em tempo real de ambas as partes, tem questionário ali que tu pode fazer pesquisa de mercado ou entender melhor as dúvidas ou até questões que você quer tirar com sua base de usuário, tem fixação de produtos, etc. Mas será que isso tudo funciona na prática realmente? É até um disclaimer, né? Tem o Márcio, depois coloca aqui nos comentários, tem um case da Honeybee que a gente documentou, né, o que aconteceu e como que foi em números, e tem também um podcast que a gente gravou com o Eli Edson, que é o gestor da Honeybee, também um grande influenciador aí que acelera também o comércio digital, que fala explicitamente da live commerce que a gente gravou lá no VTEX Day. Então tem tanto o case que o Márcio vai deixar o comentário aqui embaixo, o link, e também um podcast específico, acho que é 15, 20 minutos, é bem curtinho, rápido. Vai lá que vale a pena, e falando explicitamente do quanto a live commerce agregou para a Honeybee, que é o nosso case ali, durante a Black Friday, e toda essa parte de conversão, não só de last click, o que aquilo trouxe de benefício direto e indireto para a operação da Honeybee, que usou a estratégia de live commerce para abrir as vendas do VTEX do Black Friday do ano passado. Inclusive, ainda também dando mais uma incrementada nessa questão do aplicativo da VTEX, tem a própria integração com o painel de controle, onde você vê esses dados, né? Então você vai conseguir ali ver, acompanhar os dados. Então, aquela integração que o Léo falou lá, de que se a gente quer escalar, a gente precisa ter esses dados, tá tudo ali na plataforma. É muito legal.
Ah, que massa. E esse caso da Honeybee, porque quando a gente falou que precisa de estratégia, a estratégia ali foi coisa de filme mesmo, porque, os caras, eu lembro que vamos tirar a loja do ar às vésperas da Black Friday. Então você entrava no site da Honeybee e não tinha site, tinha um campozinho lá de um tapume, olha, tiramos o site do ar, se você quiser saber as ofertas, deixa aqui seu contato, seu e-mail, seu telefone, porque as ofertas eram exclusivas para quem fizesse parte daquele clube, trazendo muito dessa questão do social selling que você está falando. Vamos deixar aqui nos comentários, vocês vale muito a pena, porque é ver isso aplicado na prática com sucesso por um varejista brasileiro. Acho que foi bem e usando essa ferramenta que a gente está falando, né? E em tempo recorde, né? Porque a gente falou muito de estratégia, então a gente, putz, montar um live commerce tem que fazer, ficar meses pensando no que fazer. Claro, não digo meses, mas o ideal é que tenha uma estratégia, um plano, que tenha tempo hábil e que consiga pensar no todo. É óbvio. E como que eu vou reaproveitar esse conteúdo, se eu vou falar de toda a minha linha ou não, se eu trago um influenciador ou não, se eu mesmo falo, se eu trago um apresentador especializado em live commerce, como que eu vou usar esses dados depois para remarketing, o que eu vou fazer de ação, etc. Tudo isso é óbvio que quanto mais elaborado, estratégia e planejado na hora da execução, melhor. Mas nem tudo, a gente sabe que as grandes inovações aí, as tendências, ou melhor, quando a gente tira do papel, às vezes não tem tempo hábil nem histórico para montar isso. O Eli Edson é a prova disso. Como tu falou, Honeybee, vamos fazer live e-commerce, temos alguns dias, não é nem semanas, vamos tirar do papel, vamos precisar deixar um tapume, enquanto isso o pessoal da Avante vai correr ali, vai pegar a aplicação da VTEX, adaptar, colocar no ar, validar e Black Friday tá aqui. É isso. Perfeito. Não teve tempo de pensar em tudo, mas não quer dizer que não foi planejado, que teve uma estratégia. Teve uma ousadia? Teve. Mas, obviamente, os frutos vieram com toda essa iniciativa, né? Esse pensamento por trás. E eu acho que, para quem quiser hoje, putz, olha, quais são os segmentos que mais vocês veem isso funcionando? Porque a gente tem, sei lá, moda, que a gente falou aqui do Eli Edson, a gente tem Magazine Luiza, tem os grandes americanos, que são multiprodutos, vamos colocar assim. Mas tem alguns segmentos que fazem mais sentido. Além de moda, vocês veem aqui, vocês indicariam algum, sei lá, acho que móveis, a gente tem alguns cases no Brasil, no Cara, de móveis também, né? É conteúdo, você vai ter que adaptar o produto à forma como você gera o conteúdo. Moda é o mais óbvio, maquiagem é o mais óbvio, que é o que a gente já vê bem, eu acho que assim, tipo, consolidado no setor. Mas, por exemplo, eu tava vendo que é um case também, que é de vinhos. Então, os caras fazem live como esse vinho, porque ele ensina como harmonizar, ou o que é cada um daqueles tipos de vinho, e etc e tal. Responde que isso é uma fonte de muita dúvida, né? Poucas pessoas conhecem do vinho, as pessoas gostam do vinho, mas poucas conhecem de fato. Isso. Então, cara, tu vê como ele adaptou isso, porque sabendo que o produto dele é fonte de muito desconhecimento, ou que precisa ter esse atendimento, cara, é um grande case de sucesso. Então eu acho que você pode pegar qualquer produto, você tem que idealizar, planejar como você vai fazer aquilo. Então eu não vejo nenhum produto que não dê. Perfeito. Mas assim, vai ter que ter uma certa criatividade para se planejar e ver como vai ser feito, entendeu? E estudar, acho que esse caminho é muito importante, porque você vê que, assim, a gente falou de conteúdo. Conteúdo dentro de uma live commerce, ele é rei. Você vai ter que levar. Olhar para o seu produto. Quais são as dúvidas possíveis sobre... Pode ser, da farmácia, como é que usa. Pode ser do cosmético, pode ser do vinho. Então, que tipo de dúvidas quem é cliente ou quem quer ser cliente desse produto tem a respeito dele. E levar isso de maneira estruturada lá para quem estiver assistindo a live. Pessoal... curti bastante, aprendi muito, obrigado aí por ter colaborado com a gente. Léo, tem mais algum complemento, alguma ideia sobre... Só ia concordar com o Fernando, acho que não tem para quem não é indicado, mas tem para quem é mais necessário e não necessário. Se o teu usuário final ele tem dúvidas em relação ao teu produto, se tem algo que na página tu não consegue passar, tipo um vinho, uma harmonização, não consegue pensar em tudo. E nem sempre tu consegue ter todas as dúvidas do usuário para conseguir criar um copyright, uma descrição, uma foto, etc. Então ele pode se adaptar a tudo, mas nem tudo tu tem necessidade de fazer um live commerce. Perfeito. Farmácia, tu precisa de fazer uma farmácia para quem tem dor de cabeça? Não, mas nem todo mundo sabe o remédio que precisa quando tem uma dor. Muitas vezes a gente vai numa farmácia física, por exemplo, porque eu chego lá e confio no farmacêutico e falo, olha, estou sentindo isso, isso e isso. O que tu me receita? Desde que não seja um remédio controlado, obviamente, né? O que tu me receita? Então é isso, num site de moda, olha, eu tenho um casamento para ir, as madrinhas vão de verde, e o cabelo é esse. Que roupa tu me indica para um casamento? Né? Móveis, case de madeira. Vou montar minha loja assim, assim, assada, minha casa, isso, aquilo. Tem lá uma pessoa que tá lá só para responder sobre imóveis. Então não existe o não indicado, mas sim tem que ver a necessidade para cada usuário.
Uma farmácia para vender um anador, talvez não precisasse. Mas nem todo mundo sabe que o anador é para dor de cabeça e nem todo mundo sabe qual remédio comprar, né? Ou dermatológico, enfim, algum tratamento específico. Então acho que é mais esse o ponto de vista, né? Minhas considerações finais se você tem curiosidade, se você acha que isso faz sentido para você, se você quer experimentar essa nova fonte de venda, esse novo canal, vem falar com a gente na Avante, a gente vai com certeza ajudar a colocar isso no ar. Eu sei que a gente está terminando, mas o Fernando falou, é mais um meio, né? Até estava lendo uma pesquisa hoje que a experiência com o consumidor, não só o usuário, a experiência do usuário tá batido, né? A experiência do usuário UX, mas a experiência com o cliente, com o consumidor, de forma geral, ela está sendo muito mais perspicaz no discurso de venda e realmente na conversão do que as ações de investimento em marketing, por exemplo, ou promoções que a gente está fazendo. Então, o live commerce ele é mais uma estratégia que vem para agregar numa iniciativa de experiência para o usuário final. Não quer dizer que tu vai abrir na tua home, abrir um vídeo, sair falando de qualquer coisa que vai dar certo. Tem que ter uma estratégia e depende, o consumidor pode ajudar. Mas qualquer iniciativa como live commerce, como CRO, como usabilidade que a gente vive falando aqui nos podcasts, que venha para trazer uma experiência diferenciada para o consumidor online, trazendo a humanização, que o Fernando bateu muito aqui, tem tudo a ver, tende a melhorar e ser uma iniciativa bacana aí para os próximos passos do e-commerce. Só ter preço hoje não quer dizer nada. Todo mundo está torrando preço. Virou commodity. Ter um preço bom. É o preço melhor ganha. Ter uma experiência boa, é o mínimo que eles esperam. Carregar em poucos segundos, o mínimo, né? Entregar em menos de 3, 4 dias, o mínimo, né? Cobrar pouco ou zero pelo frete, o mínimo. Então, num ambiente tão concorrido, né? E nessa roda, né, dos ratos que a gente está vivendo ultimamente no online, se destacar está cada vez mais diferenciado. Então, apostar na experiência como um todo e na humanização e suprir uma dor que talvez o usuário tenha, mas ele não vai te falar isso se tu não abrir um chat para ele ou um meio que ele consiga se comunicar, está sendo cada vez mais imprescindível aí para inovar, né? Vira uma ferramenta de comunicação, né? De como a sua marca se relaciona com o seu cliente. Cara, aprendi pra caramba. Obrigado aí, meninos, por terem compartilhado um pouco do que vocês sabem com a gente. A ideia aqui não era mesmo definir o que é live commerce, o que é social commerce, é meio que trocar ideias e ver efetivamente como qualquer que seja o nome dessa tendência vai ajudar quem tá lá ouvindo a gente a vender mais. Então, acho que a gente tirou algumas coisas aqui, por exemplo, tem que ter conteúdo, tem que ter interatividade e tem que ter planejamento efetivamente para que tudo isso se organize de maneira fluida e você consiga encantar o seu consumidor final. Obrigado por ficar até aqui em mais um AvanteCast. Acho que a gente curtiu muito esse bate-papo. Meninos, obrigado aí. Até a próxima. Valeu, Léo. Valeu, Fernando. Tchau, tchau, pessoal. Falou. Até a próxima. E vejo você na próxima. Abração. Tchau, tchau.